Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Morgana Boechat, bem-vindos ao meu canal. E como é que tá do lado daí? Do lado de cá, hoje a gente veio falar sobre a primeira temporada de American Horror Story, intitulada Murder House. Que os criadores trazem para dentro da série são elementos reais, realmente. Eles são inspirados em histórias reais. Em Murder House a gente vai ver muito isso. E nessa temporada a gente acompanha a família Harmon, composta pelo Ben, que é o pai, interpretada pelo Dylan McDermott, a mãe, que é a Vivian, interpretada pela Connie Britton, e a filha, que é a Violet, interpretada pela Taissa Farmiga. Essa família tá passando por uma situação bem conturbada lá, enfim, a Vivian teve um aborto e o Ben traiu ela nesse meio tempo, uma confusão danada. O Ben, ele é psiquiatra, mas ele dava aula numa universidade e ele traiu a Vivian com uma aluna, e exatamente nesse período em que ela estava lá bem mal por causa do aborto que ela tinha acabado de sofrer. Então a família vinha passando por vários problemas. A Vivian queria terminar o casamento, mas o Ben, tentando, não, vamos tentar de novo. E a brilhante ideia do Ben é tipo, vamos nos mudar. Vamos para uma casa nova, vamos morar numa cidade nova, vamos começar de novo. Enfim, eles se mudam de Boston para Los Angeles. E se eles tivessem dado um Googlezinho lá, eles tinham visto que a casa que eles estavam comprando também era conhecida como a Casa dos Assassinatos, né? Só que não, eles descobriram isso da pior forma possível. Da pior forma possível. A Vivian, um belo dia, estava na casa dela lá, e quando passa um carro, que lá nos Estados Unidos é muito comum essa questão de você ter carros que fazem tours pela cidade, né? E nesse caso era o Tour dos Horrores. E a principal atração desse tour era a casa da Vivian, que era conhecida como a Casa dos Assassinatos, que era a Murder House. Enfim, a Vivian descobre e fica lá assim, tipo, chocada. Mas continuando aqui com a família Harmon, eles se mudam para essa casa e, obviamente, como já diz o nome da própria temporada, é uma casa onde aconteceram muitos assassinatos e ali tem muitos fantasmas presos, porque a premissa da série é que as pessoas que morrem naquela casa, a casa é amaldiçoada, então as pessoas que morrem naquela casa ficam com seus espíritos presos ali dentro daquela casa. Tem umas questões assim que a série não desenvolveu muito bem, que é a questão do corpo precisar ser enterrado dentro da casa para poder o fantasma ficar ali. Só que eu já descartei isso, tá? Porque a Moira, ela enfatiza muito isso, de que a ossada dela tá lá. A Moira, eu vou falar dela, ela é empregada da casa. Ela enfatiza muito isso, de que a ossada dela tá lá, então é por isso que ela não pode sair da casa. Mas assim, mais pra frente a gente vai ver outros personagens que morreram ali, não foram enterrados ali, foram jogados em outros lugares e estão dentro da casa do mesmo jeito. Então eu entendo que os fantasmas que morrem ali ficam ali, independente de estarem os seus corpos ali ou não. Eu acho que meio que é uma maldição mesmo. Quem morre ali fica ali e acabou. Se alguém entendeu alguma coisa diferente, deixa aqui para mim nos comentários. Então, essa temporada é uma temporada legal porque ela vai e volta, né? Ela sempre começa a temporada contando a história de algum dos antigos moradores. Então conta a história dos primeiros moradores, por exemplo, os Montgomery, que foi quem construiu a casa. O Charles Montgomery construiu aquela casa para Nora, né, para sua esposa Nora. Inclusive, tudo ali feito do jeito dela. Tem até um episódio que ela fala, esses vitrais da cor dos meus olhos, enfim. Foram eles que construíram a casa e a maldição também começou com eles, pelo que eu consigo entender na série, tá? Porque o Charles, ele era um cirurgião muito famoso, chamado Cirurgião das Estrelas, só que ele teve uma queda na vida dele, que ele ficou meio malucão lá, fazendo umas experiências. Ele se trancava no porão, ele parou de ganhar muito dinheiro como ele ganhava, e a vida da Nora começou a decair. E ela era tipo uma socialite, ela queria viver lá, enfim, como gente rica que eles eram.
Então a vida deles começou a decair e a Nora teve a brilhante ideia de falar, não, meu filho, você não pode ficar nessa vida aí não, vamos embora fazer uma coisa para ganhar dinheiro. E aí ela pegava umas meninas lá que, né, tinham umas gravidez indesejadas, elas queriam, enfim, tirar os bebês, e ela deu a ideia lá para o Charles de fazer no porão da casa deles uma clínica de aborto clandestina, né, gente? No porão da casa. Enfim, foi isso que o Charlie fez e a Nora cobrava $60 para cada menina. Então eles começaram a ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo nem todas essas cirurgias, vamos dizer assim, para não ficar muito explícito aqui no YouTube, davam certo. Então muitas das meninas morriam e os seus fantasmas iam ficando ali. Eu acho que meio que foi isso que criou a maldição ali da casa. Uma dessas meninas, que não morreu, mas contou para o namorado, o marido, enfim, não sei, o marido ficou bem zangado porque ela não queria o bebê, mas o marido queria. E aí ele quis vingança da família Montgomery. E nessa vingança ele roubou o filho, o Thaddeus, o filho dos Montgomery. E ali ele entregou, depois de um tempo, ele devolveu o bebê numa caixa em pedaços, né? Dentro de uns potes, assim, tipo em conserva. Um pedaço de um pé, um pedaço de uma mão, enfim, um troço bem assim, bem louco. A criança toda cortada e o Charles enlouqueceu. Ele desceu pro porão e lá ele costurou a criança com as partes que chegaram lá, né, que tinham lá, juntou com partes de animais, pegou um coração de uma pessoa que ainda estava meio viva, batendo, e jogou na... Enfim, ele criou um Frankenstein. Eu acho que, inclusive, essa história foi inspirada na história do Frankenstein, porque ele criou uma criatura. Ele criou uma criatura, é exatamente isso. Ele deu vida a uma nova criatura que não pode nem dizer que é humano, enfim, ficou lá. Essa criatura depois vem a ser conhecida como infantata dentro da casa. E é uma criatura que não está morta. Tentaram matar ele, não conseguiram. Ele cresceu lá do jeito dele e virou uma criatura viva dentro da casa que mora lá nas profundezas da Murder House, lá no porão. O Tate, ele é um fantasma de um adolescente perturbado, que ele foi um adolescente perturbado em vida e é um adolescente perturbado na morte também. E ele é tratado pelo Dr. Harmon e ele vem a perceber que o Tate é um total psicótico, né, para dizer no mínimo, né, porque o Tate começa a falar ali para ele das vontades que ele tem de matar pessoas e tal, de ir no colégio e matar gente, que ele gosta, inclusive, e o Dr. Harmon fica meio alarmado com isso. Inclusive ele chega e fala, olha, Tate, eu vou ter que chamar as autoridades, você tá me falando aí que você quer matar gente, né, tá meio complicado aqui para mim. Só que assim, o Tate fala pra ele como se fosse coisas que ele quisesse fazer. Só que, na verdade, aquilo tudo já tinha acontecido e, inclusive, é por isso que o Tate é um fantasma ali na casa. Porque o Tate é um personagem inspirado no que aconteceu no massacre de Columbine. É claro que é tudo uma adaptação da série, mas aconteceu muita coisa, inclusive, parecida com o que aconteceu lá em Columbine, que é é um caso muito famoso, muito conhecido nos Estados Unidos, porque foi um massacre, né? Enfim, não era, o Tate era só um, né? Na vida real foram dois, mas eles se inspiraram para fazer o Tate nesse massacre. Inclusive tem a cena lá da biblioteca, onde tem o professor que tenta salvar os alunos, tem muita coisa parecida. Então o Tate fica fazendo terapia com Ben Harmon, mas tudo que ele fala pro Ben são coisas que ele já fez, basicamente, né? Ele fica falando o que quer fazer, mas ele já fez e ele, inclusive, foi morto porque ele foi lá, fez o massacre, ele matou um monte de gente. Diferente da vida real, onde os meninos do massacre de Columbine se mataram no colégio, o Tate Langdon, ele consegue sair do colégio, ele vai para casa dele, a SWAT mata ele dentro da própria casa. Então ele morre na casa e por isso que o espírito dele fica preso dentro da Murder House.
E o Tate, além de ser um paciente do Sr. Harmon, também acaba virando o par romântico da Violet. Ele vira um namoradinho da Violet, e que é um relacionamento bem complicado ali, os dois, eu digo-se de passagem. Até porque no início, quando eles já se conhecem, né? Ele chega e vê a Violet, que também é uma adolescente problemática, abre aspas aí, e o pai dela, psiquiatra, não cai, ele... Psiquiatra, ele não entende que a filha dele é totalmente depressiva, gente. Ela se corta com gilete, olha isso. E aí, quando o Tate conhece ela, ela tá lá no banheiro fazendo os cortezinhos dela lá com gilete, que ela fica contando lá. O Tate chega e fala pra ela assim, ó, olha só, você tá fazendo isso errado. E rola um mini tutorial de como se matar com gilete. Eu não sei nem se eu posso falar isso, gente, na internet. Mas, enfim, é um relacionamento também bem conturbado, para dizer no mínimo, mas os dois ficam lá dentro da casa namorando, até que um belo dia a Violet fala para ele, Tate, eu tô cansada de ficar dentro dessa casa, não dá pra gente rolar um encontro normal, da gente sair da casa. E no dia seguinte é Halloween, e em Halloween, gente, em American Horror Story num geral, é uma data muito importante, porque é onde tem aquela coisa do véu dos mortos e dos vivos que se dissipa, e daí os mortos conseguem se materializar e voltar à vida não, né? Mas eles conseguem andar junto aos vivos como se fossem pessoas vivas, né? E os mortos em American Horror Stories, fica muito claro que eles podem aparecer meio que do jeito que eles querem. Não assim, eles não podem assumir qualquer forma, mas na forma deles, eles podem, por exemplo, aparecer como pessoas mortas, tipo, levou um tiro aqui e aparece com um buraco aqui, por exemplo, ou pode aparecer sem o buraco, como uma pessoa normal. E aí rola esse episódio onde o Tate sai da casa com a Violet, né, no dia do Halloween, e eles vão para uma praia lá e tal, e estão de boa lá, fazem uma fogueirinha e lá, pá. E de repente começa a aparecer uma galera com uniforme de colégio, uma galera com um tiro na cabeça, o outro tem uma boca meio caída assim, o outro tem um buraco aqui. Inclusive a Violet até brinca, né, e meio que fala, pô, essa maquiagem de vocês é super bem feita, maneira e tal. Mas, na verdade, não é maquiagem, né? É a galera morta que tá aparecendo ali como galera morta mesmo. E esse pessoal vai atrás do Tate e fica atrás do Tate porque eles querem meio que saber por que o Tate fez aquilo. Só que o Tate meio que não se lembra. Ele sabe que ele tá morto, e isso fica bem claro na série, que o Tate sabe que ele tá morto, mas ele não se lembra do motivo. Isso é explicado numa determinada parte do seriado, até pela Billie Jean, né, que é feito pela Sarah Paulson, ela aparece no episódio, e ela explica que os espíritos, eles muitas vezes ficam confusos, e eles não sabem, eles esquecem o que aconteceu, porque coisas muito traumatizantes, né? Eles esquecem, enfim. Então, acredito que o Tate não lembre desse massacre, e ele passa lá e ele fica, nossa, não sei quem é vocês, me deixa em paz e tal. E a Violet fica achando que o Tate está sofrendo bullying, porque para a Violet o Tate está vivo, né? É uma pessoa. E depois ela vem descobrir que o Tate está morto. Bom, enfim, tem todo esse arco aí da Violet com o Tate, é uma relação super complicada. O Tate é um personagem central, até porque o que vai acontecer em seguida é uma coisa que tem total a ver com o Tate. Mas vamos voltar um pouquinho na história. No primeiro dia na casa, na mudança ainda, e a Vivian abre lá o sótão da casa dela e encontra uma roupa toda, ela leva um susto, dá um grito, ela encontra uma roupa toda preta de borracha. Enfim, os Hammond lá descobrem essa roupa e chegam à conclusão que essa roupa devia pertencer aos antigos donos. E ok, a Vivian fala pro Ben, se livra disso aí e vida que segue. A Vivian e o Ben, eles têm problemas conjugais, obviamente por tudo que eu já comentei aqui. A Vivian não quer nada com o Ben fica bem revoltado com isso, mas tem uma hora que a Vivian acaba cedendo para ele e eles vão lá e fazem amor e tal, bonitinho e tudo. E ok, só que depois disso, um tempo depois, a Vivian tá lá no quarto dela e quem entra, aparece na porta,
é uma pessoa vestida com aquela roupa de borracha lá, aquela roupa toda preta, que inclusive é tudo coberto, só aparece os olhinhos assim, né? E a Vivian, nesse momento, acha que é o Ben, então, inclusive, ela até fala, você tá querendo um segundo round e tal, não sei o quê, você tá bem safadinho e tal. E ela entra na onda e ela vai lá pra cama com o cara e eles fazem sexo lá, né, eles transam. Só que a Vivian, neste momento, quando o cara sobe em cima dela, a Vivian começa a entrar num transe, começa a ver umas coisas meio esquisitas e tal. Ela vê o rosto do Ben. Depois a gente vem descobrir que quem estava ali naquela roupa não era o Ben, né? Enquanto isso, o Ben tá lá embaixo, num transe também totalmente doido, assim, meio como se ele tivesse hipnotizado. E acaba essa cena com a gente chama de Rubberman, né, o cara que veste roupa preta, saindo do quarto. Ele chega a encontrar com o Ben na escada, assim, só que o Ben tá num transe, nem vê. O Ben entra no quarto, senta na cama, a Vivian tá meio assim, meio sem saber o que aconteceu, olha pra ele, olha não, né, ela tá deitada virada assim, e fala assim, eu te amo, e o Ben, meio robótico, também fala, eu também te amo, e vira e vão dormir, e é isso. Mais tarde a gente veio saber que dessa confusão aí, a Vivian ficou grávida de gêmeos. E não era uma gravidez normal, não só porque era de gêmeos, porque gêmeos é normal ter gêmeos, né? Mas é porque cada gêmeo era de um pai diferente e tipo assim, como assim, né? Mas isso, gente, acontece, é muito raro acontecer. A mulher tem que ter tido relação sexual com 2 homens num espaço de tempo relativamente curto, mas isso pode acontecer, você ter uma gravidez dupla, cada um de um pai. E essa gravidez dupla, a gente sabe que um dos pais é o Ben, que é o marido da Vivian, e o outro, depois a gente vem saber que quem veste aquela roupa preta é o Tate. E é até engraçado você pensar que é uma gravidez diferente, por serem gêmeos de pais diferentes, inclusive porque um dos pais está morto, né? Então, enfim, American Horror Story. Vamos falar agora de uma outra personagem aqui bem importante para essa temporada, que é a Moira. A Moira é uma fantasma também dentro da casa, só que ela se apresenta como empregada lá para Vivian. E a Vivian contrata ela, é até bem engraçada a contratação da Moira, porque quando ela aparece para Vivian, assim como para todas as mulheres que entram na Mother House, ela é uma senhorinha. E quando chega algum homem, os homens enxergam ela como ela morreu na verdade, como a Moira jovem, ela era muito bonita, uma jovem que chamava muita atenção, e além disso ela usa uma roupa de empregada, assim, meio que de cinta-liga, gente, sei lá, não faz muito sentido. Mas os homens enxergam ela dessa forma. E o Ben, quando vê aquilo, ele fica assim, nossa, mas como assim, né? A Vivian pergunta, né, o que você acha de contratar ela? E o Ben fica, você quer contratar ela, tem certeza? Ele tinha acabado de trair ela com uma garota mais jovem, enfim, né? E aí ele vê ela daquele jeito, aí ele fica meio assim, até tem uma parte em que a Vivian fala pra Moira, olha, Moira, você não precisa vir trabalhar com roupa de empregada, você pode vir com as suas próprias roupas. E ela vira assim e fala assim, eu não gosto de limpar a casa dos outros com as minhas próprias roupas, e vira pro Ben assim, toda sexy, sabe, vira o rosto, e o Ben tá assim comendo uma banana e ele fica assim. Ela tem uma história com a Constance. A Constance pega o marido dela tentando estuprar a Moira, ela mata a Moira com um tiro no olho, depois mata o marido dela e vida que segue. Só que nessa questão, a Moira ficou traumatizada. Então, eu acredito que seja daí que venha essa coisa dela com os homens. Ela sempre está tentando os homens. Ela tenta o Ben o tempo inteiro. Ela fica em cima do Ben, sabe, se jogando para cima dele para ver se ele cai na tentação de trair a Vivian de novo. Enfim, fica nessa daí quase a série inteira. Agora falando da Constance, que é uma personagem muito importante na série. Já adianto aqui, a Constance é a mãe do Tate. Ela tem uma outra filha chamada Adelaide.
E a Adelaide é uma garota muito fofa, muito... Bom, eu acho a Adelaide linda, né? Só quem não acha é a Constance, que chama ela e todos os filhos dela de monstro. Menos o Tate, que foi o único que, como ela diz, foi agraciado pela beleza, não sei o que, não sei o que lá. E ela tem essa coisa da família perfeita. Quando ela casou lá com o Hugo, o cara que ela matou, ele era muito bonito, ele era rico. Então ela achava que eles iam ter filhos perfeitos, todos lindos, mas os filhos dela nasceram todos com problemas físicos, com exceção do Tate, que não nasceu com problema físico, mas nasceu com probleminha aqui, né, na cabeça, né? Ele nasceu com problema mental, porque ele era um psicopata. E a Constance trata a filha dela, a Adelaide, como uma aberração, só porque a garota tem síndrome de Down, enfim. Ela gosta dos filhos dela, mas ela gosta de uma maneira perturbada, né? Ela maltrata os filhos dela ao mesmo tempo que ela diz que ama, ela chama eles de monstros, enfim. Inclusive um dos filhos dela, que tem graves problemas aí de anomalia, mas é um menino muito puro, muito bom. Ela acorrenta o menino vive no porão, acorrentado, e chega um determinado ponto do seriado onde ela decide que é melhor que o garoto morra, porque ela tinha sido denunciada para os juizados de menores e iam tirar o menino dela, então ela faz com que o Larry, que depois é o segundo marido da Constance lá, né, e é capacho também da Constance, né, apaixonado, faz tudo que a Constance quer, o Larry vai e mata, que é o Boo, né, ele é conhecido como Boo, eu não me lembro o nome dele exatamente, que é bem dificinho falar o nome dele, mas ele é conhecido como Boo. E ele mata o Boo, também vira um fantasma dentro da Murder House. Então a Constance tem essa família aí conturbada, é uma mulher chata, porque ela entra na casa da vizinha sem avisar, ela sai entrando, mexendo nas coisas, futucando tudo. Que vizinha é essa? Então, a Adelaide é uma menina que está aparecendo muito na casa. Ela vive na casa porque ela tem um apego com a casa, até porque os irmãos dela moram lá na casa, né? São fantasminhas dentro da casa. Então, ela vive aparecendo lá na casa e a Vivian não gosta nada disso, né? Ela prega vários sustos na família Harmon, porque ela está sempre aparecendo lá. Mas ela acaba virando amiga da Violet, quer dizer, a Violet, né, gosta dela de uma certa forma e tenta ajudar. Tem um dia no Halloween, o dia do Halloween onde acontece muita coisa. A AD, como ela é conhecida, ela pede para Violet para maquiar ela, porque ela quer se fantasiar de menina bonita. Ó, gente, isso me parte o coração, porque a Constance diz que ela nunca vai ser bonita, que ela é uma garota feia. Olha pro espelho, olha como você é feia. A menina toda traumatizada, coitada. E ela não é, ela é uma menina linda, na verdade. E aí a Violet vai maquiar ela e tudo, e quando ela chega em casa, a Constance briga com ela, quer tirar aquilo tudo. No fim das contas, a Constance acaba arrumando uma máscara de garota bonita, enfim, pra menina. E a menina usa a máscara no Halloween. E quando ela foi lá buscar doces, e ela queria que a Violet visse ela, numa dessas que ela tá atravessando a rua, ela é atropelada e morre. E é uma cena bem forte e triste ao mesmo tempo, porque quando a Constance vê, ela fica desesperada, né? Porque é a única filha viva dela ainda. E apesar de tudo que ela faz com a menina, que ela maltrata muito a menina, ela diz que ama, né? Enfim, aqueles amores que a gente não consegue entender, né? E aí ela tenta levar a Adelaide para dentro da Murder House, para ela morrer na Murder House e virar um fantasma lá, mas ela não consegue. A Adelaide morre antes disso. Enfim, esse é o fim da AD. Bom, já que eu comentei aqui sobre o Larry, né, que foi um dos maridos da Constance, falar aqui rapidamente dele, porque ele não é um fantasma, ele é uma pessoa viva dentro da série, e ele aparece o tempo todo atrás do Ben, sabe? E é uma coisa meio, uma perseguição meio doentia. A gente no início não entende. Eu achei até que no início ele quisesse realmente estar ajudando o Ben e avisando pro Ben que aquela casa é amaldiçoada. Ele fala, vocês precisam sair dessa casa, a casa é amaldiçoada e não sei o que lá. Mas aí sempre no final ele dava uns risinhos assim meio esquisitos e você ficava assim, esse cara é muito estranho. O Larry, ele tem essa parte aqui toda queimada, metade, ele fala que 70% do corpo dele é queimado, então assim, na cara a gente dá pra ver que metade da cara dele é queimada. Isso foi o Tate que fez com ele. O Tate detestava ele, tá? Então ele era padrasto do Tate.
E foi quando eles moravam na Mother House, nessa época em que o Tate cometeu um massacre no colégio. Só que antes dele ir para o colégio fazer o massacre, ele passou lá no escritório lá do Larry e jogou gasolina e riscou um fósforo e botou fogo no Larry. O Larry não morreu, mas ficou com essas queimaduras aí, como ele mesmo disse, 70% do corpo dele queimado. Então essa é basicamente a história do Larry. Nesse intervalo de tempo acontece muita coisa aí, tá acontecendo, né, com os fantasmas e com a família Harmon. E tem uma personagem também que é introduzida na série, que é a amante do Ben, que é a Raiden. A Raiden, ela liga um certo dia pro Ben e fala assim, olha só, tô grávida. E o Ben fica, que merda, hein? E aí, só que a menina, ela já de cara, ela já fala, não, ó, vamos resolver, eu vou tirar a criança e tal. E o Ben super concorda, né? Então ele inventa uma desculpa e vai até a Raiden pra fazer lá, pra tirar a criança. E aí, só que isso não se concretiza, porque quando isso está acontecendo, gente, é tanta coisa, não dá nem pra manter uma cronologia. A Violet e a Vivian estão dentro da casa e elas são atacadas por um povo muito doido, de uma seita muito maluca, que querem reproduzir um assassinato que aconteceu dentro da casa. Inclusive, esse plot dessa temporada é inspirada num assassino que realmente existiu, é um serial killer que foi antes do Charles Manson, chamado Richard Speak. Então, essa gente doida queria reproduzir esse assassinato, que é um cara que matava enfermeiras, em uma época onde a Mother House era uma casa em que moravam várias enfermeiras universitárias, né? E numa noite estava lá a Mary e a Glades e esse cara entrou pedindo ajuda, a Mary foi ajudar e as duas acabaram assassinadas, cada uma de uma forma, com roupa, mas tinha todo um aparato lá, tinha que botar roupa de enfermeira e tal. E esses doidos que entraram na casa dos Harmon lá na época atual, queriam reproduzir esse assassinato. Então o Ben estava lá com a Raiden, quando ele recebe vários torpedos da Vivian, né, meio que contando o que estava acontecendo, ele larga a Raiden lá e vaza para casa dele para ver a filha e a esposa dele lá. E quando ele chega lá, as coisas já estão mais ou menos normalizadas, porque elas conseguem se safar. No fim das contas, o Tate mata todo mundo, os assassinos, que também depois viram moradores da casa. O importante dessa situação toda é que o Ben deixou a Raiden para ir para casa dele e por isso a Raiden acabou não fazendo o aborto. No dia seguinte ela estava lá na casa do Ben. Olha só, não fiz o aborto, vou ter o filho, você vai cuidar do meu filho, eu vou vir morar aqui nessa cidade, você vai ser um bom pai para o meu filho. Enfim, começou a ditar regras lá para o Ben. O Ben não estava muito feliz, mas ele queria resolver a situação. Até que quem aparece? O Larry que estava lá sempre atrás do Ben, vendo tudo que estava acontecendo lá na Mother House. E aí, quando ele vê lá a situação do Ben com a amante, ele pega uma pá, sabe, de cavar, e começa a dar pasada na Raiden e mata a Raiden. E o Ben fica assim, você é louco, você é maluco, você matou, você é assassino, não sei o que. E ele fala, olha, eu sou um assassino, mas você não, então você pode aqui, você já adiantou que o Ben ficava cavando um buraco, gente. Esse buraco, depois eu vim descobrir que tem um motivo. A Moira ficava meio que sedando o Ben, dando lá uns negócios lá pro Ben, no café dele, e ele meio que ficava zureta e acabava sempre lá onde a Moira estava enterrada, cavando um buraco lá. E é nesse buraco que jogam a Raiden e enterram a Raiden. Quem faz isso é o Larry. E depois o Ben monta um gazebo. Num dia, monta um gazebo lá, joga cimento e monta um gazebo lá em cima de onde está o corpo, não só da Raiden, como da Moira. E aparece a Moira lá em cima na janelinha olhando o corpo dela assim. E a Constance sempre na casa, né, infernizando a vida de todo mundo, falando pra Moira, minha filha, agora já era, você não sai da casa mais. Enfim. Só que, para surpresa do Ben, a Raiden volta, até porque ela morreu dentro da casa, gente. E ela virou um fantasma na Mother House e ela vira um fantasma bem chato,
porque ela passa a atazanar a vida da coitada da Vivian, que não tem nada a ver com isso, que não estava sabendo nem do que estava acontecendo, e ela começa a atazanar a vida da Vivian, atazana tanto a vida da Vivian, que chega um momento que a Vivian acha que ela tá maluca, todo mundo começa a achar que ela tá maluca, e internam a coitada da Vivian. Enquanto a Vivian tá lá presa nessa instituição, os fantasmas lá da casa estão lá dividindo entre eles, lá brigando com quem vai ficar com os filhos da Vivian. Gente, é muito doido, porque tem um casal que morava lá anterior à Vivian e o Ben, que é o Chad e o Patrick. E eles são um casal que eles queriam adotar uma criança. Inicialmente eles se mudaram para Mother House para ser uma família feliz, adotar uma criança e tal. Só que eles têm vários problemas ali, inclusive financeiro. É uma coisa muito recorrente ali na Mother House. Todo mundo que vai morar na Mother House meio que fale e não consegue sair dali porque tá falido, não tem dinheiro para comprar outra casa. Aí acaba tendo que ficar ali até conseguir vender a casa, mas ninguém vende a casa porque todo mundo morre. É meio que isso. Mas o Chad e o Patrick estavam ali na casa e eles moraram ali na casa, foram moradores da casa. Eles aparecem também no episódio de Halloween como decoradores para ajudar a Vivian no Halloween. A Vivian acha que eles são decoradores, porque afinal de contas, para eles ela aparece como vivos. E, enfim, eles aparecem nesse episódio. Esse episódio é bem legal, o episódio do Halloween rende bastante, né? E aí tem o Chad e o Patrick que ficam ali fantasmas na casa. Eles não se gostam mais, pelo menos o Patrick não gosta mais do Chad, mas eles ficam ali tentando um relacionamento porque eles estão presos dentro da casa e os dois têm que ficar juntos. E o único dia onde o Patrick consegue se livrar do Chad é no dia do Halloween, que ele vai lá para os bares beber e sair com outros homens. Inclusive, é uma coisa que que o Chad fala muito na série. E eles também estão ali na briga pelos bebês da Vivian. Outra pessoa que também quer o bebê da Vivian é a Raiden, que morreu grávida do Ben, então ela tem aquele trauma de que o filho dela também morreu, então ela também quer um dos bebês da Vivian. E também tem outra pessoa que quer um bebê, mas essa quer um bebê, qualquer bebê. Não precisa ser o da Vivian. Porque a Nora, quando morreu, na verdade ela se matou, ela matou o marido dela e depois se matou depois do que o marido dela fez, né, com o bebê dela. Ela ficou ali como um fantasma meio perdido, chorando o tempo todo, querendo ver, eu quero meu bebê, cadê meu bebê? Então ela também é um dos fantasmas da casa que fica querendo um dos bebês da Vivian. Bom, antes de ir pro final, porque a gente já tá quase chegando lá, porque tem muita história e não dá para falar tudo, porque senão esse vídeo vai ficar imenso e eu já acho que ele vai ficar muito comprido. Eu vou falar que também tem um fantasma. Essa fantasma não tem muita relevância na história, mas eu vou falar também porque é um personagem inspirado na vida real, que foi o caso da Dália Negra, conhecido lá nos Estados Unidos. Ela era uma mulher que foi achada cortada ao meio, desmembrada numa praça e tal, e ela usava uma dália aqui na cabeça e ela ficou conhecida com esse nome, Dália Negra. E ela tinha uns cortes aqui na boca, como se fosse um sorriso à la Coringa, né? E quando ela morreu, é explicado dentro da história da Murder House que na época quem morava lá era um dentista e que o dentista se aproveitou dela fisicamente, né, quando ela estava lá dopada lá, e só que quando ele foi tirar o negócio para tratar realmente do dente dela, ela tinha morrido. E nesse momento quem aparece para ajudar o dentista é o fantasma do Charles Montgomery, que fala assim, olha só, vou vir aqui te ajudar, vamos dar um jeito nisso aí, vamos resolver esse teu problema aí. E ele simplesmente começa a serrar a mulher. E no final das contas, quem leva o cadáver da Dália Negra e joga num parque, né, onde ela é achada, é o Larry, que não é fantasma, então ele pode sair da casa. O Larry é meio capacho de todo mundo ali, gente. O Larry faz o que todo mundo manda ali dentro da casa. Falar rapidamente aqui também do Travis. O Travis também vem a ser um fantasma depois na Mother House, mas ele começa aparecendo na série como namorado da Constance. E o Travis, ele é um rapaz bonito que quer ser um modelo, só que ele é duro, né? Então a Constance meio que banca ele, né?
E numa desses dias que ele vai comprar algumas coisas lá para... Ele se dava super bem com a Aide por falar nisso, e a Constance tinha ciúme. Num desses dias que ele vai lá comprar alguma coisa para Constance, quem está na porta da Mother House lá para tentar ele é a Raiden, né? Amante do Ben, morta, que já é um fantasma dentro da casa. E a Raiden vira e fala para ele, vem cá e tal, não sei o que, e os dois vão lá, tem um rolê lá de um caso, e a Raiden pira lá, começa a matar ele, e ele morre, e fica como fantasma lá da Mother House. Mas ele é um fantasma bonzinho, inclusive ele fica lá brincando com as filhas do Larry, que morreram queimadas também. Outro lance sobre o Larry, a família do Larry, a mulher e as duas filhas morreram queimadas na casa. Na verdade, a mulher do Larry botou fogo nela e nas filhas quando descobriu que o Larry estava traindo ela com a Constance, que era vizinha. Tem esse rolê ainda. Enfim, gente, tem muita coisa que acontece dentro da casa, é muita história mesmo, é bem difícil contar cronologicamente, porque as coisas vão e voltam, né? Tem vários flashbacks contando, mas eu quis dar um resumão aqui. Então, voltando aqui um pouquinho aqui para a gente terminar a história da família Harmon, o Ben, nesse momento em que a Vivian tá lá internada como doida, coitada, e a Raiden ainda vem para atazanar a vida dele e fala, olha, sabe esse outro filho aí, que não é teu? Então, sabe aquele cara lá da segurança? Porque a Vivian tem um momento, ela tá tão paranoica dentro da casa, que ela contrata um sistema de segurança e tem um cara, né, que vai lá explicar tudo para ela, e ele sempre que ela aperta, lá tem um botão do pânico lá, sempre que ela aperta o cara vai lá, né, para saber se tá tudo bem, o que aconteceu. E a Raiden vai lá e coloca lá umas ideias erradas lá na cabeça do Ben, dizendo que esse outro filho pode ser desse cara, porque ele vivia lá visitando a Vivian. E aí o Ben fica com raiva e acha que a Vivian traiu com esse cara, que esse outro filho é desse cara. Mas tem um momento na série em que o Ben cai na real e vê tudo que está acontecendo. Ele começa a enxergar, né, as coisas que estão acontecendo. Inclusive tem um momento desse, né, que é revelador sobre a Moira, que é quando ele está mais uma vez repelindo lá os avanços da Moira para cima dele, que a Moira diz que ele não vai conseguir muito tempo, né, resistir a ela, e ele tem uma hora que ele fala, olha, não quero, eu vou lá tirar minha mulher do manicômio, porque é ela que eu amo, você para com isso, que eu não quero nada contigo, você não representa nada para mim, e ele dá um basta assim na Moira, e aí de repente a Moira tem aquele jogo de câmera e a Moira aparece para ele como uma senhorinha e ela vira e fala para ele, olha, parabéns, Dr. Harmon, agora o senhor está enxergando as coisas do jeito que elas são. E aí é quando começa a ficha do Ben a cair sobre várias coisas e ele percebe que a Vivian estava falando a verdade, que ela não tinha traído ele, na verdade ela foi estuprada, né? Ela foi estuprada por um cara com uma roupa preta, que até então ninguém sabia quem era, depois o Ben vem a descobrir que era o Tate, né? Existe uma briga lá, o Tate tenta matar o Ben, ele nem estava tentando matar o Ben, mas é uma parada com a Violet que acontece lá, ele ataca o Ben, e aí ele tá com a roupa preta e o Ben consegue tirar a máscara e vê que é o Tate, então ele começa a entender tudo. Então o Ben, no fim das contas, vai lá resgatar a Vivian, vai lá tirar ela desse local onde ela estava internada. E só que a Vivian não quer voltar para casa, né? E a Vivian já estava com uma gravidez avançada. Um dos fetos, né, uma das crianças, ela se desenvolve mais do que as outras. Isso ficou explicado lá na série. Tem todo uma explicação lá, e essa criança já estava muito evoluída perante a outra, que estava menorzinha, e ela já estava praticamente pronta para nascer. Então, quando ela sai lá dessa instituição, o médico fala, olha, a criança pode nascer a qualquer momento. Eles vão para casa para pegar a Violet, porque a Violet estava na casa, eles queriam pegar a Violet, pegar as malas que o Ben já tinha feito, e vazar da casa, porque aquela casa é muito doida. Eles começaram a descobrir que a casa é doida, finalmente, né? Depois de tudo que aconteceu na casa, e aconteceu muita coisa que nem deu para falar aqui,
Mas quando eles chegam lá, a Vivian não quer entrar na casa, ela fica no carro, mas ela entra no terreno da casa. E o Ben vai atrás da Violet e a Violet fala, olha pai, eu não posso ir. E aí o Ben vem a descobrir que a Violet também está morta. A gente já sabe disso, né? Eu pulei essa parte porque, na verdade, a Violet tem um momento em que descobre que o Tate, ele tá morto. Finalmente ela descobre isso. Depois daquele caso lá dos adolescentes que ficaram correndo atrás, ela foi buscar na internet e viu que o caso do colégio, do massacre do colégio aconteceu, vê a foto do Tate como o menino que matou os adolescentes e depois foi morto dentro da casa. Então ela descobre tudo ali. E quando ela descobre, ela fica meio maluca. Também, né, gente? Ela namora um fantasma. Ela mora numa casa cheia de fantasma, né? Acho que eu também enlouqueceria, não sei, né? Enfim. Mas aí ela pega e toma uma caixa de comprimidos, toma todos os comprimidos e ela se mata. Na cena em que aparece, o Tate tenta salvar ela, até faz ela vomitar alguns dos comprimidos. A gente não dá a entender pra gente que ela morreu, porque ela continua vivendo como se estivesse viva. Ela não sabe que ela tá morta, mas em um dos episódios ela descobre, o Tate conta pra ela que ela tá morta. Enfim, aí quando chega nesse momento que o pai dela vai lá buscar ela, ela fala, olha pai, vai você e a mamãe, eu tô morta. E ele fica, como assim? Para de bobeira, vambora. E ele ainda tava meio, né? Ele tava já sacando algumas coisas, mas tinha algumas coisas que ele não aceitava, racionalizando tudo. A Vivian lá embaixo começa a entrar em trabalho de parto. E a Constance, que é a vizinha que tudo vê, ela parece o olho lá de Mordor, lá em Senhor dos Anéis, o olho que tudo vê. Então a Constance vê a Vivian, pega a Vivian não quer entrar na casa, mas ela empurra a Vivian, vambora, você vai ter essa criança, e vai ser aqui mesmo e tal, e fecha a porta da casa, e a Vivian é levada lá para casa. E de repente, quando o Ben chega lá, né, para ver a Vivian, ela já tá deitada lá no local, lá numa cama, e em volta dela tá o Dr. Montgomery, o fantasma do Dr. Montgomery, junto com as enfermeiras que morreram na casa para auxiliar lá no parto. Então, quem faz o parto da Vivian são os fantasmas, e ela tá ali meio doidona, cercada por fantasmas, e o Ben começa a enxergar realmente tudo do jeito que é. E aí é uma cena bem triste, né? Porque nasce o primeiro filho nasce morto. Na verdade, não, porque o primeiro filho, ele nasce... a Constance diz para ela que o filho nasceu morto, mas na verdade a criança nasce viva, dá um suspiro e morre. O que faz com que a criança, o fantasma da criança, permaneça na casa, porque ele chegou a nascer. Ele nasceu vivo, deu um suspiro e morreu. Então ele virou um fantasma bebê, eternamente dentro da casa. Esse bebê é levado para Nora Montgomery, que finalmente tem lá o bebê dela que ela tanto queria. E a Vivian fica lá, deixa eu ver o bebê. Aí a Constance fala, não, nasceu morto, todo mundo meio que caga pra Vivian. Ela fica quieta que tá vindo outro aí. E aí nasce o segundo bebê, chorando, cheio de vida, todo perfeito, lindo, uma criança linda, rosada. Enfim, o bebê perfeito nasce. Mas a Vivian não resiste, né? O médico, o Dr. Montgomery lá, ele chega a explicar que ela está tendo uma hemorragia muito séria e que ele não tem muito o que fazer. Então a Vivian morre numa cena triste, mas ao mesmo tempo muito bonita, onde a Violet, filha dela, aparece do lado dela e fala, vem mãe, vem ficar comigo, vem pro lado de cá. E a Vivian fala, olha assim pro nada, e o Ben tá ali meio que não entendendo. E ela fala, eu não tenho muita opção. Então ela morre. E o Ben fica sozinho na casa com a criança que foi o único que sobreviveu. Na verdade, não também, porque a Constance pega a criança, né, e leva para casa dela. O Ben vai buscar a criança, que diz que é filho dele, daí a Constance vira para ele e fala assim, seu filho? Sei, tem certeza disso? Ela não fala com essas palavras, mas ela deixa bem claro ali que aquela criança não é filho do Ben. Mas mesmo assim o Ben caga pra ela e fala assim, é o meu filho, é filho da Vivian, pega a criança e vai pra casa. E lá na casa, ele tá lá com a criança e ele
ele entra meio que num estado assim de depressão, porque ele percebe a mulher dele tá morta, a filha dele tá morta, aquela criança ali nem filha dele não é, e ele não tem mais motivo para viver, ele quer se matar, até que a Vivian aparece e não deixa ele se matar e fala, olha só, não se mata, pega essa criança e vai ter uma vida, some dessa casa e vai viver essa vida, vai viver uma vida com essa criança e tal, cuida dele e tal. Só que o Ben, ele até tenta fazer isso, mas a Raiden, que virou um fantasma muito mal dentro da casa, ela junta uma trupe lá do mal e matam o Ben enforcado, assim, jogam ele assim pela escada lá, ele fica lá enforcado lá e ele morre assim. Então, família Harmon, todos mortos. E só quem sobreviveu ali foi o filho, a criança que nasceu viva e a Constance pegou para criar, que depois a gente vem a descobrir que é o pequeno Michael Langdon. Bom, o final do seriado aparece a família Harmon. Esse final é meio perturbador, assim, mas ao mesmo tempo é meio engraçado, porque aparece uma família tentando se mudar para casa que está vazia, né? Afinal de contas, os moradores dali morreram também. Então aparece um casal com um filho adolescente querendo se mudar para casa. Eles chegam a comprar a casa, mas na primeira noite dele já os Harmon aprontam lá uma encenação toda para assustar eles, para eles vazarem da casa, e é bem assim, chega a ser engraçado, porque em uma dessas cenas a Vivian aparece estripando assim o Ben e as tripas dele assim saindo pela barriga. Aí o Ben pega a arma e dá um tiro na cabeça da Vivian. Aí eles ficam falando, nossa, eu sempre quis fazer isso. Os dois levantam, né? E tipo assim, eles saem, aí os moradores saem correndo, pegam o filho, vão embora daqui e nunca mais voltam. Então meio que deu a entender que os Harmon ficaram ali como protetores da casa, assustando quem quisesse ir para lá, morar lá, para não ter o mesmo destino que eles tiveram. Então eles terminam ali bem até bonitinho no Natal, montando a árvore de Natal. Inclusive, a Vivian escuta um choro de criança e quando ela desce no porão, tá lá a Nora Montgomery com o filho dela, né? E a Nora Montgomery tá lá totalmente sem paciência, gente. A Nora, ela realmente não servia para ser mãe. Ela queria muito ter uma criança, ter um filho, mas eu acho que era mais uma coisa da cabeça dela, porque ela não tem instinto materno nenhum. Ela tava de saco cheio do filho chorando, da criança chorando. E a Vivian pega a criança e fala assim, deixa eu ver, deixa eu cuidar e tal, deixa eu fazer ele parar de chorar. Ela fala, tira essa criança daqui, porque tô mais aguentando, eu tô morrendo de dor de cabeça, a criança não para de chorar, eu não durmo há dias. E aí a Vivian acaba cuidando do filho, que é o filho dela com o Ben, né, que também tá morto. Então vira uma família de fantasminhas felizes ali, montando a árvore de Natal. Enfim, é bem bonitinha essa parte. E assim é o final da família Harmon. Só que não é o final da série, porque o final da série é lá a Constance Langdon encontrando o pequeno Michael Langdon na cadeira de roda, lá todo bonitinho, sorrindo, cheio de sangue no rosto, e a babá dele numa poça de sangue lá. Ou seja, o pequeno Michael, tão perfeitinho, tão lindo, era também um psicopata ali que a Constance estava criando. E ela aparece, a última fala dela, ai meu Deus, o que eu vou fazer com você, criança? Então, assim termina Mother House, deixando aí um gancho que vem a ser o gancho da 8ª temporada, onde a gente vai ver essa criança, o Michael Langdon, aí aprontando muito. Então é isso, gente. Esse resumo ficou enorme. Me perdoem, porque eu tentei realmente resumir, mas está tudo muito fresco ainda na minha cabeça e eu quis falar sobre basicamente tudo. Eu acho que eu não consegui falar de tudo, mas eu dei uma resumida aí na história da Mother House. E é isso, gente. Eu vou fazer o vídeo de número 3 dessa playlist, que vai ser da 2ª temporada, que se chama Asylum. Então aguardem novo vídeo. Por hoje é só. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.